Bom, galera, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre o mouse e terminei construindo um botão bem simples, usando somente desenhos primitivos. E nesse vídeo eu queria ampliar um pouquinho isso e melhorar o último botão que eu fiz, certo? Esse aqui é o código do último vídeo e você pode ver aqui que na parte onde eu crio o botão, ele meio que bagunça a estrutura do meu jogo, certo? Eu tinha bem definido antes input, update e desenho, e agora eu estou fazendo tudo misturado, certo? Estou desorganizando o código. Então eu gostaria de voltar à estruturação normal e ao mesmo tempo criar uma forma de fazer botões mais facilmente, certo? Porque veja, eu tenho um botão aqui, mas se eu por acaso quiser outro botão, eu praticamente vou ter que repetir esse código aqui embaixo, só vou mudar aqui a posição dele e outras variáveis. Então isso não é nada eficiente, certo? Eu quero criar uma maneira de construir botões com facilidade, criar quantos eu quiser, sem precisar me preocupar em repetir esse código todinho. Então o que eu vou fazer é basicamente abstrair o conceito de botão e criar como se fosse uma classe, certo? Uma pseudo-classe, um objeto botão, e criar e destruir ele da mesma forma que eu uso bitmaps ou sample, sei lá. Então, para isso, eu criei aqui dois arquivos, o button.h e o button.c. No button.h, eu criei a estrutura botão, certo? O que ela tem é basicamente um bitmap representando a imagem em si dele. No meu exemplo aqui, eu vou usar essas imagens aqui que foram, na verdade, no meu projeto, só estou reaproveitando. Tenho dois botões aqui, um mais quadrado e seu highlight, certo? Veja que é uma imagem que é somente essa borda aqui, só que mais clara. E aí eu vou desenhar ele por cima e vai ficar a mesma imagem, só com a borda iluminada, né, na hora. Né? E eu tenho outro botão aqui que é mais retangular, para mostrar para vocês que mesmo o formato sendo diferente, vai funcionar do mesmo jeito. Eu tenho também um som, clique, que vai ser para o highlight. Quando a pessoa colocar o mouse em cima do botão, eu quero que toque um sonzinho para deixar mais interessante. Então, aqui é a imagem em si do botão e aqui é a imagem do highlight dele. Esse sample aqui é exatamente aquele clique que eu falei. Ele vai ter também uma posição em x e em y e vai ter duas variáveis booleanas. Uma highlight on aqui é para dizer se o highlight está ou não ativado. E aqui esse ativado aqui é se o botão em si está ativado ou não, ou seja, se eu cliquei ou não no botão. E essa última bip aqui eu vou explicar um pouquinho depois, que é um modo de controlar o som do highlight. E aí eu criei algumas funções básicas aqui para atuar no meu botão. Vai ser uma espécie de métodos. Primeiro aqui uma espécie de construtor, certo? Ele vai receber um bitmap para a imagem, um para o highlight, um sample e uma posição, um x e y. E vai retornar um ponteiro para o botão, certo? Eu vou alocar dentro da função e inicializar os atributos dele com esses parâmetros e vou retornar o endereço desse botão que foi criado. As outras funções são para detecção de entrada, update, atualização do botão, uma função para desenhar ele, que vai receber, além do botão, vai receber o buffer, né? Tem que ter um lugar para ele desenhar. E uma função para destruir, que vai desalocar a memória utilizada aqui. Então vamos ver como é que foram implementadas essas funções. A primeira, create, ela vai exatamente alocar, vai criar um novo ponteiro aqui para o botão dentro da função e vai alocar esse ponteiro usando a função malloc. Então você vai precisar da stdlib. Você já deve estar acostumado com esse procedimento aqui. Então depois que você alocar a memória nesse botão, você vai inicializar os atributos dele com esses que foram passados aqui. Então imagem e tal. Quando chegar aqui nesses três, você vai fazer o seguinte: esse do highlight e o ativado, eles têm que começar como falso, certo? Porque no caso eles não estão ativados no começo. E o bip ele começa como sendo zero e ele vai ser incrementado quando eu coloco o mouse em cima dele. Depois que você alocou e inicializou, você retorna o ponteiro do botão, certo?
A função de entrada dele, ela vai precisar detectar três coisas, certo? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma tela e tenho um botão, certo? Digamos que esse seja o meu botão. Deixa eu desenhar o espaço ao redor dele. Esse aqui é o bitmap do botão. Na hora que eu quiser ativar o botão, eu vou ter que colocar o mouse em cima dele, certo? Então eu vou dizer que se a posição mouse X, mouse Y for maior do que a posição inicial em X e for menor do que a posição final em X, e ao mesmo tempo o mouse Y tem que ser maior do que a posição inicial em Y e menor do que a posição final em Y, certo? E vou precisar detectar outra coisa também, que é a transparência, certo? Porque nem todos os seus botões vão ser exatamente retangulares, certo? A maioria vai ter formato elíptico, circular, sei lá. Então, em geral, vai aparecer sempre uma borda e você não vai querer que o botão seja ativado quando o mouse estiver em cima da borda. Então, o que você vai fazer é testar também se na posição mouse X, mouse Y, a cor do pixel é o rosa transparente. Se for, então também não quero que ele seja ativado, certo? Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Na parte de entrada, eu fiz uma condição aqui dividido em três partes, certo? A primeira é testando o X, se está dentro do limite. Depois testando o Y, se ele está dentro do limite. E por fim, testando se a cor mouse X, mouse Y não é rosa, certo? Para isso eu vou usar a opção getPixel, que você dá um bitmap, que é onde você vai testar. Você dá uma posição X e uma posição Y. No caso aqui vai ser mouse X menos a posição X, certo? Porque eu não quero ele em relação ao buffer, à tela inteira, certo? Eu quero só em relação a esse bitmap aqui, certo? Então eu pego a posição do mouse menos a posição inicial do bloco. Então ele vai ficar como se eu estivesse testando aqui, né? E aí eu tenho que esse getPixel ele vai retornar a cor do pixel nesse ponto. E aí eu tenho que me certificar que essa cor é diferente da cor rosa, né? Transparente. Então, mecol 2550255. E se isso tudo for verdade, quer dizer que o mouse está em uma posição válida do botão. E você vai fazer certas coisas agora. Primeiro você vai ativar o highlight, certo? Porque o mouse está em cima do botão. Depois você vai incrementar esse bip. O que esse bip vai fazer? Eu quero que o botão toque um som do highlight assim que eu colocar o mouse em cima, certo? Para fazer um cliquezinho. E depois eu não quero mais que ele toque, certo? Então tenho que me certificar de que ele vai ficar tocando uma vez. Porque se eu colocasse ele aqui como se fosse uma variável booleana, digamos assim, e aí eu dissesse que o bip vai ser setado como verdade quando ele estiver em cima do botão, e mandasse ele tocar toda vez que ele fosse verdade, aí enquanto o meu mouse estivesse em cima do botão, ele ia ficar tocando continuamente o som do clique. E aí não ia dar pra entender direito, ia ficar só um chiado, um zumbido. E aí você não vai querer isso, você vai querer que ele toque só uma vez. Então o que eu fiz aqui? Essa variável bip começa como zero. E aí quando eu coloco o mouse em cima do botão, ele é incrementado. Na primeira vez que ele é incrementado, ou seja, quando o bip for igual a 1, ele vai tocar. Aí depois, na outra iteração, ele vai ver que o mouse ainda está em cima do botão. Então o que ele vai fazer? Incrementar de novo. Aí vai ser 2. Aí ele vai testar aqui, então não vai tocar, certo? E aí eu me certifico de que ele só vai tocar uma vez, certo? Na primeira vez que o mouse estiver em cima. Depois que eu já fiz esses testes aqui, eu tenho que fazer a função do botão, certo? Para isso eu tenho que testar se o mouse foi clicado ou não. Para esse meu modelo de mouse que eu fiz, quando eu clico com o botão esquerdo, se ele tiver ativado, ou seja, se B ativado for igual a true, ele é desativado. E se ele não estiver ativado, ele é ativado, certo? Eu poderia fazer de maneiras diferentes aí. Foi dessa maneira que eu decidi implementar. E você tem que se certificar de que mouse B vai ser setado como zero depois que você testar isso aqui, para evitar que haja o vazamento do clique, certo? Evitar que ele considere que foi clicado mais de uma vez. E aí aqui tem um else, certo? Se não estiver em cima do botão, aí eu vou resetar o highlight, certo? Ele volta a ser falso.
e vou resetar o bip. Ele volta a ser 0. Então, se eu colocar o mouse em cima de novo, aí ele vai ser incrementado, vai virar 1, vai tocar o som, certo? Essa função é a mais complicadinha, mas não é tão difícil não. Eu tenho a função de update aqui, mas para esse exemplo eu não vou usar nada. Basta você saber que para atualizar o botão, você testa se ele está ativado ou não. Então, se ele estiver ativado, você faz, seja lá qual for a função que você designar para esse botão. Aqui na minha função de desenho, ele vai receber o botão e o bitmap para desenhar. E eu vou desenhar a imagem base do botão. Então, no meu caso seria essa, ou então essa. E se o highlight estiver ativado, eu vou desenhar o highlight por cima do botão, certo? Na mesma posição, só muda a imagem. E o destrutor, a função para desalocar a memória, só dá um free no B, certo? Eu fiz essa função aqui porque para deixar vocês acostumados com esse tipo de objeto, certo? Porque se eu tivesse mais coisas aqui dentro dessa estrutura que precisassem ser alocadas, então eu desalocaria elas aqui nessa parte de destroy, certo? No meu caso, ele só precisa desalocar o ponteiro em si, então dá um free. Enfim, como é que eu faço para usar agora o botão? Bem mais simples do que no outro exemplo. Basta eu declarar um botão, então declarei logo 2 aqui, B OK, B água. E aí eu chamo a função, ele recebe o retorno da função createButton, né, que vai alocar e retornar o ponteiro. E aí eu passo como parâmetro as imagens que eu já tinha carregado aqui antes de começar o tutorial. Então são a imagem do highlight, o som e a posição. Fazer a mesma coisa para os dois, né? E no final lembrar de destruir, eu chamo a função destroyButton para as duas. Aí no meu game loop, eu vou na parte de input detectar a entrada do botão. Depois, se eu tiver algum update dele, eu coloco aqui, colocarei aqui. E na função do desenho, né, eu coloquei aqui para chamar as funções buttonDraw para as duas, né? Que ele vai desenhar o botão e se tiver o highlight, vai desenhar o highlight por cima. E aqui eu coloquei para, se ele tiver ativado, ele desenhar um textozinho, não tá muito bonitinho aqui. O ideal seria colocar no update, mas enfim. Ok, quando eu rodar isso aqui, você pode ver que os botões já apareceram. Basta eu colocar o mouse por cima que ele já soa o clique. Você pode ver que aparece o highlight, ele muda. E no botão OK eu coloquei para quando eu clicar, quando ele estiver ativado ele desenha esse texto aqui. Quando eu desativar ele volta ao normal, certo? Se eu quisesse criar outro botão, bastava eu simplesmente declarar outra variável e fazer chamar as funções de input, update e desenho para ele, certo? Bem mais simples. É o mesmo código que vai servir para N botões que eu quiser, certo? Se eu quiser 50 botões, basta fazer isso aqui 50 vezes, ao invés de repetir tudo isso. Então, é só isso por enquanto, bem simples. Espero que vocês tenham gostado e tchau.